Bom dia, nesta manhã vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém. Amados, aqui há uma advertência para nós não murmurarmos. E às vezes a gente não leva essa advertência a sério. Parece que murmurar virou um hábito, né, das pessoas. E infelizmente até mesmo de alguns cristãos que murmura, reclama, maldiz, de tudo. Mas eu quero deixar um alerta para você aqui muito séria. A murmuração, além dela ser pecado, desagradar a Deus, o coração de Deus, porque o murmurador, ele é um ingrato, ele é um mal agradecido, ele é um insatisfeito com a vida, ele é um amargurado, né? Ninguém que é alegre, que é feliz, que é grato, fica murmurando. As pessoas murmuram porque elas estão insatisfeitas, né? E elas começam essa murmuração. Então isso desagrada o coração de Deus. Mas, além disso, a murmuração, ela atrai um principado, um demônio que se chama exterminador. Em uma outra tradução fala destruidor. Então é um principado que vem, quando você começa a murmurar, você está atraindo esse espírito de destruição. Por isso que as suas coisas não dão certo. Por isso que geralmente a pessoa que é murmuradora, que é maldizente, geralmente a vida dela é amarrada. As coisas dela não vão para frente, porque ela faz essa invocação através da murmuração a este demônio. Aqui fala bem claro: nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, pelo destruidor. Então, cuidado. Você às vezes não percebe, mas você está murmurando demais, está reclamando demais. E além do mais, também é horrível, né, ficar perto de uma pessoa que murmura, que reclama de tudo. É muito desagradável. E como às vezes vira um mau hábito, a pessoa começa a murmurar tanto por tudo que ela nem percebe o quanto ela murmura. Quem geralmente percebe é quem está por perto, né? E aqui fala, né? Olha que isso tudo ele aconteceu para nos servir de exemplo. A gente olhar que muitas pessoas lá atrás foram destruídas por causa dessa murmuração. O povo que saiu do Egito, a maioria foram destruídos por causa de tanto murmurar. Eles foram destruídos pelo destruidor. E isso ficou como exemplo para nós, para que a gente não caia na mesma coisa. E ainda fala depois no final aqui: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes você está em pé, você acha que está muito bom, mas você se torna um maldizente, um murmurador, e daqui a pouco você está no chão, você está caído, né? Porque o murmurador vem, destrói sua vida, destrói suas coisas, destrói sua fé e te derruba. Então, cuidado, seja grato ao Senhor, louve ao Senhor, independente da situação, independente da circunstância. Se está passando por alguma dificuldade, por alguma carência, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem de tê-lo com você nas horas das adversidades, e com certeza Ele vai te ouvir, Ele vai te tirar do buraco, do lamaçal, se você invocar a Ele e não invocar a demônios. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.